Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 19 a 26, a palavra do Senhor nos diz assim: Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa casa grande não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que, se alguém purificar-se destas coisas, será vaso para honra, santificação e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Desafios e oportunidades. Um ano que se inicia, o ano de 2026, nós teremos com certeza, irmãos, grandes desafios, grandes provações, mas também nesses desafios, nestas provações, nós teremos oportunidades. Oportunidades de dar glória a Deus com o nosso testemunho, com a nossa vida, nos mantendo firmes nos propósitos do Senhor. Muitas vezes não entendendo aquilo que o Senhor está fazendo conosco, mas confiando. Teremos oportunidades de desenvolver a nossa fé. E isso é duro para o crente. Desenvolver a fé exige confiança, exige esperança, exige a fortaleza do Senhor no nosso dia a dia, para que nós possamos dar razão da nossa fé às pessoas que olham para as nossas vidas. E nós vemos na vida de Paulo, depois que ele foi salvo, isso que eu estou comentando, impregnado no seu dia a dia. E aqui no livro de 2 Timóteo, que foi escrito aproximadamente no ano 67 depois de Cristo, um pouco antes do apóstolo Paulo ser condenado à morte. Ele está na cadeia, ele está preso em Roma, e ele, sentindo-se abandonado, profundamente pesaroso, ele demonstra o sentimento que é um desafio para aquela igreja daquela época e também para nós hoje, a igreja contemporânea. Ele percebe que a sua vida terrena está próxima de ser concluída. E ele exorta Timóteo. Veja, um homem que sabia que ia morrer, porque olha lá em 2 Timóteo 4,6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, ele sabia que ele ia morrer. Mas mesmo nessa dificuldade, ele exorta a Timóteo, porque Timóteo foi colocado à frente de uma igreja, discipulado por Paulo, para que pudesse ser uma bênção, assim como Paulo foi até aquele momento da sua vida. Paulo estava então num calabouço, ele não estava preso numa prisão de primeira linha, não, era um calabouço, um local úmido, um local insípido, mas ele desafiava. E ele sabia que ele estava preso ali por causa do Evangelho. Foi levado àquela prisão porque ele pregava Cristo. Cristo crucificado, Cristo ressurreto. E ele estava sofrendo por isso. Mas isso para ele era uma alegria, porque ele mesmo diz, para mim, é um lucro perder pelo Evangelho. E nós devemos ter esse sentimento. E ele se compadece de Timóteo, e ele se compadece da igreja aonde Timóteo liderava. E ele escreve, ele se preocupa com as demais igrejas no sentido de encorajar. Um homem que precisava ser encorajado está encorajando outras pessoas, porque ele sabia bem o propósito que Deus tinha para a sua vida. Ele perseverou, ele acabou a carreira, ele guardou a fé, ele acabou a vida nesse mundo, glorificando a Deus, mesmo sendo morto em razão do Evangelho. Então Nero estava enfurecido com o crescimento do Evangelho, com a pregação da palavra de Deus. E ele perseguia, ele matava, ele colocava lá no Coliseu para ser morto, os crentes serem mortos pelos leões, para serem assassinados.
mas muitos apostataram da fé, mas Paulo permaneceu firme, mesmo preso, e ele queria que todos aqueles que o ouvissem, que lessem a epístola, pudessem entender o propósito de Deus para as suas vidas. Por quê? Porque Paulo, por mais que se sentiu pressionado por Satanás, ele não foi apanhado por Satanás. E nós vamos ver o desafio aos nossos corações nessa manhã. Como nós podemos resistir aos ataques de Satanás, não apostatarmos da nossa fé e permanecermos firmes nos caminhos do Senhor para que Ele possa receber glória. Então, embora ele não pudesse sair daquela prisão física que ele estava, ele tinha palavras poderosas que poderiam livrar as pessoas da prisão espiritual que se encontravam onde estavam. Não estavam presos fisicamente, mas presos pelo laço de Satanás, presos espiritualmente. Então ele exortou, porque Paulo sabia que muito mais valia a área espiritual na vida do homem do que propriamente a área física. Satanás pode, se Deus permitir, irmãos, tirar a vida do nosso corpo, mas ele não tira a nossa vida eterna. E é o que Paulo mostra com isso. Ele enfrentou, ele combateu o bom combate, guardou a sua fé porque ele tinha isso em vista. Não foi vítima de Satanás, foi perseguido por Satanás, foi cercado, sim. Satanás bramava ao derredor dele sempre, mas ele não caiu, para mostrar que dá para viver de forma a agradar a Deus aqui nesse mundo. Então, alguns princípios cristãos que nós vamos ver para que nós não venhamos desistir de servirmos ao Senhor, para não sermos fáceis para Satanás nos derrubar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 8:32 de João. Então nós temos a liberdade, irmãos, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E a nossa vida nesse mundo deve ser um impacto para as pessoas que não estão presas numa cadeia, mas estão presas aos laços de Satanás. E eles precisam olhar para mim e para a tua vida para ver que nós temos liberdade. Podemos pecar? Podemos. Podemos escolher pecar? Podemos. Mas o crente, o cristão, deve escolher fazer a vontade de Deus. Ele é livre para isso, para servir ao Senhor. Então ele escreveu, desafiando, advertindo aos crentes daquela época e a nós. Em primeiro lugar, versículo 26, a despertarem e serem sóbrios. Despertarem e serem sóbrios. O que, na verdade, ele está mostrando? Para que não durmam. A vida cristã, ela não pode ser uma vida deitada em berço esplêndido. É uma vida que é luta diária, batalha diária contra o meu eu e contra o pecado que tão de perto nos cerca. E para isso ele diz, busquem a verdade, respondam adequadamente a palavra de Deus. Mas para mim responder a palavra de Deus, eu preciso abrir e ler a palavra de Deus, para que eu possa ter a força necessária para responder adequadamente e fazer a vontade de Deus. Ou quando pregado como nós estamos pregando hoje, dar ouvidos e aplicar na minha vida se eu vivo em algum laço de pecado. Eu preciso dar oportunidade que a palavra de Deus faça a obra na minha vida. A vida cristã não é fácil, irmãos. Nós não prometemos, quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador, conduzimos nos caminhos do Senhor através da palavra, que ele vai ter facilidade. Ele vai ter muito mais dificuldades a partir dali. Por quê? Porque vai ser um combate contra ele, seja de Satanás, seja da própria carne ou desse mundo contra a pessoa. Mas a pessoa precisa despertar, ser sóbrio. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então o salvo, ele é peregrino, mas ele é constantemente vigiado pelas pessoas do mundo, para que as pessoas possam ver algo de errado na nossa vida, para que venham dizer, eu não vou ser crente por causa disso que eu estou vendo na tua vida. Mas isso não vai justificar as pessoas. Elas precisam crer, na verdade, elas precisam se libertar do seu pecado e não cuidar para o pecado alheio, para dizer que eu não quero crer na salvação em Cristo Jesus. Então o nosso caminhar
diante dessas dificuldades, dessas circunstâncias adversas, ele deve ser perseverante, ele deve glorificar a Deus para que essas pessoas também possam ser impactadas e possam depositar o fardo pesado dos seus pecados aos pés de Jesus Cristo. Mas para isso elas precisam ver que vale a pena ser cristão, que não é um peso. Quando o crente começa a se queixar, se reclamar constantemente da sua vida, de tudo que tem acontecido consigo, principalmente para pessoas incrédulas, como vai desafiar a pessoa a crer em Jesus Cristo? O que tu está me oferecendo é um fardo. E nós vimos semana passada que o meu fardo é leve. O irmão pregou na quarta-feira. Mas para isso nós precisamos depositar esse fardo aos pés do Salvador. E eles vão desaparecer dia a dia, seja na vida da pessoa que não tem Jesus Cristo, quando coloca aos pés de Cristo, aceitando como Salvador, ou na vida nós, de crentes, quando nós deixamos a nossa vida totalmente nas mãos do nosso Salvador. 2 Timóteo 4,5, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o ministério. Mais uma vez Paulo aqui exortando a Timóteo, mas para ser sóbrio. Não permita influenciar-se com esse mundo, com as pessoas negativas, com as pessoas que estão ao teu lado, muitas vezes tentando interferir na tua comunhão com o Senhor. Busque fortaleza no Senhor. Não deixe se influenciar por falsas doutrinas. Ah, mas eu ouvi isso lá. Precisa conhecer a palavra de Deus para dar razão da sua fé com a palavra de Deus, que a doutrina em que tu está fundamentado é a correta. Por quê? Porque tu vive de forma sóbria. Então, sóbrio é ter o conhecimento da palavra de Deus. Só para esclarecer, aqui nesse sentido que fala sóbrio, refere-se a uma pessoa que não está bêbada, não está sob o efeito do álcool, ou não está sob o efeito de alguma droga. Isso é ser sóbrio. Não permitir que essas coisas desvirem o controle da tua mente para que tu possa manter firmemente nos caminhos do Senhor. Então, afaste-se das influências que possam ser contrárias à palavra do Senhor. Mantenha-se capaz de fazer a vontade de Deus. Como? Deixando Ele controlar a tua vida, para que tu possa fazer a vontade do Senhor, independente da circunstância. E é nessa circunstância que foge do nosso controle, que nós vamos mostrar qual é o nosso caráter, o caráter cristão, que confia no Senhor. Porque é um forasteiro, é um passageiro nesse mundo. Apesar de que o dia a dia muitas vezes nos coloca tarefas que nos desviem muitas vezes de dar um tempo mais integral para o Senhor, mas abra uma forma de ter um tempo com o Senhor, sóbrio. Então ele fala isso também lá em 1 Timóteo 3, 2, 11, Tito 1, 8, quando ele diz para que os presbíteros pudessem ser pessoas sóbrias. Para quê? Para liderar a família, para liderar a igreja, para ser um exemplo. Então ele está orientando aqui a Timóteo que o líder precisa ser sóbrio. E para isso precisa primeiro que o Senhor seja Senhor da sua vida, para que depois a sua família, as pessoas com quem ele se relaciona, possam ser impactadas com esse testemunho. Então, mantendo assim, nós daremos glória ao Senhor. Então esse é o primeiro aspecto, ser sóbrio. Em segundo lugar, aspecto importantíssimo, versículo 22, ele disse, foge também das paixões da mocidade, foge do pecado, não dá chance para o pecado. Muitas vezes nós pecamos contra o Senhor, negligenciando o nosso testemunho. Naquela época a perseguição era muito maior do que qualquer perseguição que nós podemos ver aqui no Brasil. Talvez em alguns países comunistas ou alguns países lá do Oriente Médio há uma perseguição muito grande contra os crentes. Mas nós hoje, irmãos, não temos perseguições que possam impedir a nossa comunhão com o Senhor. O mundo hoje, ele não deseja reconhecer o senhorio de Jesus Cristo como não desejava naquela época. Então a perseguição, ela é natural, mas nós precisamos nos posicionar. E para nós nos posicionar, nós precisamos abdicar do pecado. Ele nos cerca, ele está presente na nossa vida, mas ele não pode dominar a nossa mente e o nosso pensamento. A nossa fé tem que ser superior.
E hoje nós vemos muitos jovens atentos aos convites do mundo, muitos jovens buscando carreira profissional, esquecendo do propósito maior, como um salvo, que é servir ao Senhor, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque esses convites muitas vezes nos levam ao pecado. O pecado da bebida, o pecado da droga, o pecado da promiscuidade, o pecado da prostituição. São convites, porque o pecado, irmãos, quando ele é apresentado, ele é maravilhoso. A oportunidade é maravilhosa, mas nós precisamos ter o discernimento espiritual e não ceder ao pecado, fugir do pecado, para não ser vítima e não tropeçarmos no nosso testemunho. Para isso, mantenha o coração puro, incontaminado. Supere as provações da carne, demonstrando a razão da tua fé. 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Eu sou crente mesmo, porque eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. Desafios e oportunidades nós teremos nesse ano de 2026. Estaremos preparados verdadeiramente para enfrentá-los? Para dar razão da nossa fé? Para superarmos o desejo da carne, a concupiscência desse mundo? A palavra de Deus nos mostra alguns que fugiram do pecado e glorificaram a Deus. O primeiro que eu quero destacar, José, lá em Gênesis 39, 10 a 13. E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, aqui a mulher de Potifar. José foi vendido pelos seus irmãos, foi comprado pela casa de Faraó, estava como servo de Potifar, e a mulher se encantou com ele, aquele jovem, e ela tentou o seduzir, fazer com que ele tivesse relação. E José sabia de que ele não tinha como pecar contra o Senhor. E prossegue, versículo 11, sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos servos estava ali. E ela lhe pegou as vestes, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou sua veste e fugiu. E saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, ela começou o que a fazer? A caluniar. Dizer que José tentou seduzi-la, mas era uma mentira. A posição de José é um desafio às nossas vidas. O pecado chegou próximo a ele. José não tinha fama, porque ainda ele não era governador do Egito, depois junto com Faraó. Mas ele já tinha a fama de um testemunho, de um homem de Deus. E Satanás tentou derrubar esse testemunho, usando o quê? A mulher de Potifar. E ele sabia que ele podia fazer tudo o que ele queria naquela casa, menos uma coisa, que era tocar na mulher do seu Senhor. E ele disse, como pecarei contra Deus, te possuindo. Então ele tinha consciência do testemunho que ele tinha que dar, irmãos. Ele fugiu de pecar contra o Senhor. Qual jovem que não desejaria uma situação dessas? Possivelmente todo jovem desse mundo gostaria de ter esse prazer. Como se diz na gíria, tirar uma casquinha. Mas não, José não. José teve o pensamento de fazer a vontade de Deus. Fugiu do pecado, não se deixou dominar pelo pecado da carne. A carne nos satisfaz, mas é por pouco tempo, irmãos. Vai chegar um ponto em que, se nós não cuidarmos da nossa carne de forma correta, olha a AIDS, olha tanta doença que existe, principalmente para os jovens, vai cobrar muito caro as consequências. E naquela época não tinha todos os recursos médicos que nós temos hoje, se houvesse algum problema de saúde que José pudesse ter tido em razão do relacionamento com essa mulher. Ele preferiu fazer a vontade de Deus. Satanás seduziu José. José foi tentado, mas fugiu. É preciso coragem para fugir. É preciso coragem para dizer não ao pecado. E para isso eu preciso estar alicerçado na palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus pregada,
e recusam Jesus Cristo como Salvador. Porque preferem ficar presas ao pecado, ao invés de fugir do pecado. Olham para a vida só nesse mundo, não olham para uma eternidade. José sabia que poderia ser morto por qualquer acusação. Se ele fizesse, ele seria morto, com certeza. Mas ele, sendo acusado da forma como foi, ele poderia ser morto também. Porque o dono da casa não ia permitir que alguém chegasse na casa, ele acreditando, mas ele conhecia a índole daquela mulher. O Potifar conhecia a índole da sua mulher, por isso que ele não matou José. Deus protegeu, Deus trabalhou na mente desse homem para preservar, porque o testemunho de José era muito maior do que aquele mal que aquela mulher quis fazer, sendo usada por Satanás. E nós temos que ter isso em mente, irmãos. A presença poderosa de Deus em nossa vida ajudou a José, vai nos ajudar na hora da tentação. Por quê? Porque o nosso propósito maior é glorificar a Deus. E Deus vai nos dar. E se nós formos ver, José glorificou a Deus. Capítulo 40, lá de Gênesis, a poderosa mão de Deus, quando José é liberto, quando José interpreta os sonhos de Faraó, ele glorificou a Deus. Então ele perdeu no momento, ficou preso 2 anos, mas depois ele glorificou a Deus, porque ele fugiu do pecado. E deve ser um ensinamento às nossas vidas. Outro ensinamento, não fugir do pecado, mas não quis pecar. Daniel, capítulo 1, fala lá em Daniel 1:8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar. No momento que eu não quero me contaminar, eu estou fugindo do pecado. Com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então Daniel demonstrou a sua fidelidade. Ele era dos cativos de Israel, da linhagem real, que foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Ele, Ananias, Misael e Azarias, os 4 jovens glorificaram a Deus, porque eles se separaram. Era dado o manjar do rei e eles preferiram comer legumes e as coisas que não contaminariam, porque sabiam que não eram oferecidas aos ídolos. A saúde deles foi preservada. Eles ficaram muito mais robustos, muito mais belos do que aqueles outros jovens que comiam os manjares do rei. E principalmente, eles foram cheios da sabedoria de Deus, porque Daniel se tornou expert em administrar sonhos de Nabucodonosor. Ele glorificou a Deus com a sua vida, assim como aqueles outros 3 jovens, quando foram colocados lá na fornalha que ardia em fogo. Então a dieta, muitas vezes, ela é melhor do que a abastança desse mundo. O pecado, irmãos, ele vai nos levar a pecar contra o Senhor e arrasar o nosso testemunho. Então Daniel, em razão de sua integridade, ele teve respeito de Nabucodonosor, depois de Belzazar, que era neto de Nabucodonosor, e depois ainda de Dário. Ele continuou no reino como o maioral depois dos faraós, dos dominantes. Ele sempre foi, por quê? Foi de graça isso? Não, foi pela fidelidade, Deus recompensou. Nós não buscamos isso nesse mundo de Deus, mas Deus pode, irmãos, nos abençoar ricamente com as coisas desse mundo também, quando nós somos fiéis em meio às tragédias, em meio às dificuldades que temos com o pecado. Por não cedermos, por não sermos vencidos, por fugirmos, por buscarmos refúgio no Senhor. Então, tanto Daniel como José não comprometeram seu testemunho. E Deus deu a ambos, a Daniel e a José, o poder de interpretar aqueles sonhos que foram revelados aos líderes, a Faraó e depois a Nabucodonosor e a próprio Belzazar, mas eles não tinham poder de entender, porque não tinham o Espírito de Deus. O homem e a mulher que tem o Espírito de Deus vai ter poder de glorificar a Deus quando for pedida a razão da sua fé, a esperança que há na pessoa. Dependa do Senhor. Busque no Senhor para vencer o pecado. Fuja. Oração, palavra de Deus, devocional, tudo é necessário
para nos dar força para seguirmos a nossa carreira. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em Mateus 4, de 1 a 11, quando foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, e depois Satanás veio. Veja, Satanás também agindo na vida do Senhor, cercou o Senhor e começou a tentar. Versículo 3 do capítulo 4 de Mateus. E chegando ele, o tentador, no caso, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A tentação relativa à concupiscência da carne, à necessidade da carne. Eu preciso. Cristo foi tentado. Versículos 5 e 6 do capítulo 4 de Mateus. Depois de não ter conseguido o seu propósito com Jesus Cristo, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A segunda tentação, relativa ao orgulho da vida. E depois, ainda não conseguindo nessas duas tentativas, a terceira tentativa, versículo 8 e 9 de Mateus 4, novamente o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo te darei se prostrado me adorares. Tentação em relação à concupiscência dos olhos. Então Cristo foi tentado, não só nessas 3 vezes aqui, foi tentado em diversas oportunidades, mas aqui especificamente para nos dar o ensinamento. Ele manteve a sua santidade. Ele podia pecar, o Senhor podia. Ah, mas ele é Deus. Não, ele podia, ele pode escolher, ele é Deus, mas ele preferiu fazer a vontade do Pai. Ele sabia o propósito pelo qual ele havia vindo a esse mundo. Ele, quando foi tentado, ele mostrou como nós podemos nos proteger de Satanás. Eu não gosto de dizer enfrentar Satanás, porque nós não somos capazes de enfrentar Satanás, mas nós somos capazes de nos proteger de Satanás e de seus ataques. O Senhor nos mostra como, das astutas tentações do diabo. Ele venceu o tentador, o pecado, não apenas uma vitória mental sobre seus pensamentos, mas uma experiência de vida para mostrar que cada um que crê nele como Salvador pode ser tanto vencedor como ele foi. Porque ele foi humano como nós. Serviu de exemplo que nem de pão só viverá o homem, mas de toda a palavra. Então o Senhor, quando foi tentado, é só ler o capítulo 4 lá todo, até o versículo 11, ele usou a palavra de Deus como escudo, como proteção contra o inimigo. Tu não vai me derrubar, porque eu quero fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. E deve ser o nosso desejo, irmãos. A resposta à tentação é a palavra do Senhor, e não o meu desejo da minha carne, e não os meus pensamentos, e não os meus projetos, porque tudo isso, se Deus não estiver presente, não que eu não possa ter, vai ser um tropeço. Eu vou pecar contra o Senhor. Fuja dessas coisas, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que em tudo foi tentado, mas não pecou. Hebreus 4:15. Então Cristo é o nosso exemplo. A natureza de nosso Senhor permite que nós entendamos as nossas próprias fraquezas e busquemos o socorro, a fortaleza na sua vontade. Porque assim como ele se sujeitou ao Pai, nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. Permitir que o Espírito Santo que habita no teu coração como salvo em Cristo Jesus, faça dia a dia a obra que é glorificar a Deus. Para isso, entenda a tua fraqueza. Conheça os teus pecados. Peça ajuda de Deus para enfrentá-los, para vencê-los. E a presença do Espírito para te conduzir nos propósitos do Senhor. Filipenses 2:4-8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante-se aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente
até a morte de cruz. Então, para vencer o pecado, precisa se humilhar. Se humilhar onde? Debaixo da poderosa mão de Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Então, Cristo voluntariamente abriu a mão, esvaziou-se a si mesmo, a fim de cumprir a vontade do Pai, quando Ele se tornou homem como nós. Não deixou de ser Deus, mas não se apegou a esse fato. Humilhou-se em favor do homem pecador. Não teve orgulho. Então não se orgulhe porque eu sou crente, porque eu sou espiritual. Não, não, não. Siga o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humilhe-se debaixo da mão de Deus para fazer a vontade de Deus, porque no nosso orgulho, na nossa soberba, nós vamos cair, se não dependermos do Pai. Infelizmente, irmãos, caímos quando nós, sendo tentados, e muitas vezes pela nossa carne, os nossos olhos, né? Porque damos a entender, é fraco. Não, não é fraco. Tu é que te faz fraco. Em meio a isso tudo, nós precisamos ser vitoriosos com a presença do Espírito de Deus. Quando for tentado, suportar a tentação. Não veio vossa tentação senão humana, mas fiel ao Senhor, que não vos deixará tentar acima da vossa capacidade. Antes, com isso, vai dar o escape. 1 Coríntios 10, 13. É a promessa do Senhor. Mas tem que buscar a Ele. Fuja do orgulho, da ambição, do poder, das paixões, dos prazeres da vida. Corra para a justiça, fé e amor, como diz o versículo 22. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos. É a forma de nós glorificarmos a Deus. Então vivemos nesse mundo perigoso, um mundo mau, um mundo que muitas vezes temos amigos tão próximos de nós, mas que não são nossos amigos. Muitas vezes são instrumentos de Satanás para fazer com que nós caiamos. A palavra de Deus permanece ao longo do tempo. Foi um alerta para aquela época, serve hoje ainda como alerta para nós como salvos, irmãos. Porque a luta é a mesma daquela época e vai continuar sendo hoje, e se Cristo não voltar amanhã, o ano que vem, daqui 10 anos vai continuar sendo a mesma ou até pior. A nossa fé, então, irmãos, ela tem que ser provada para ser aprovada. E para isso a tentação existe, a provação existe, mas nós temos esse poder. Mas para isso eu tenho que ter a consciência daquilo que eu sou em relação ao meu relacionamento com Deus, para que eu possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então a palavra de Deus é adequada para todas as gerações. Agora ela precisa ser aplicada na minha vida, porque senão ela nunca vai ser adequada. Eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe. Se tu não tem Jesus Cristo como Salvador presente ou nos assiste pela rede social, precisa pensar nisso. E eu, salvo, o irmão salvo, precisa ver como tem cedido a luta contra o pecado, para que a palavra de Deus possa nos fortalecer. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 22, 3, ou seja, o prudente vê o mal e se esconde, mas o ingênuo, o indouto, segue e sofre as consequências. A sabedoria do salvo em Cristo Jesus reconhece o perigo que é a tentação, o perigo que é o pecado, mas também reconhece a vitória que é a presença do Senhor através do Espírito para que nós possamos vencer, fugir. Então que o nosso testemunho possa ser um testemunho de separação do pecado, vivendo ainda no mundo pecador, sendo pecador, mas não temos relacionamento com o pecado, para que não venhamos prejudicar o nosso testemunho. Tenha prazer em dar razão da tua fé, em ganhar almas, ao invés desses padrões que o mundo tenta implementar na nossa vida, seja por entretenimento, seja por negócio, seja qual for a forma que seja usada por Satanás para influenciar o nosso relacionamento com Deus. Então, em primeiro lugar, desperte, seja sóbrio. Em segundo lugar, fuja do pecado. E por último, rapidamente, não tenham contendas. Versículo 23. Rejeite as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Paulo aqui identificou que havia contendas entre os salvos em Cristo Jesus. E ele diz por coisas
banais, por coisas tolas, por coisas insignificantes. Quer dizer, nós muitas vezes levantamos a arma contra o exército do Senhor, ou seja, contra o meu irmão em Cristo, por coisas que não têm valor nenhum. Por coisas que não vão fazer diferença no nosso relacionamento. Aquele que crê em Cristo Jesus precisa ter a visão da função que é viver em comunhão para podermos resistir juntos à guerra contra o pecado, aos desafios. Muitos podem até dizer para nós que a nossa fé é baseada num livro que para eles é uma fábula, mas para nós é a nossa forma de vida. É aquilo que nos transformou, a nossa mente, o nosso coração, e é aquilo que me guia no presente tempo. Então não podemos dar ouvido a coisas tolas, que muitas vezes não estão fundamentadas na palavra de Deus, que possam impedir a nossa comunhão com os irmãos. Então, através das Escrituras, que são preciosas, nós sabemos aquilo que é certo e o que é errado. Né? E se é tolo ou não é tolo quando eu me apego a alguma coisa que não esteja nas Escrituras. É ela que vai me mostrar a forma como eu devo me posicionar, sempre pensando nas coisas que estão para frente, na vida eterna, não na vida, nas coisas desse mundo. Muitas vezes não podemos entender tudo que a palavra de Deus diz, mas aquilo que ela diz é suficiente para que nós possamos servir ao Senhor, necessárias para que não fechemos os nossos olhos, não fechemos os nossos corações e venhamos a impedir que a palavra de Deus trabalhe em nossas vidas para que nós possamos ter uma comunhão perfeita. Versículos 20 e 21. Ora, numa casa grande não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, aquele que é um vaso preparado para a honra, de ouro, de prata, ou seja, fortalecido na palavra do Senhor, não vai se ocupar com questões tolas que podem separar da comunhão com Deus e principalmente desse relacionamento, como Paulo aqui está exortando na igreja local. Então, a igreja, ela é composta de salvos e nós temos que entender que nós somos diferentes nos pensamentos, mas em relação à palavra de Deus, nós temos que ter o mesmo sentimento, né? O mesmo caminho, as mesmas decisões para que a igreja possa crescer e possa ser a luz no mundo, o sal nessa terra. Seja tu um vaso destinado para a honra e não para a desonra do Senhor, diligente na santidade, se purificando das coisas que possam contaminar o relacionamento. Então Paulo adverte a Timóteo a ter esse entendimento, buscar honrar a Deus, ser útil à obra do Senhor. Por quê? Porque ele sabe o que custa ser útil à obra do Senhor quando ele exorta. Versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Então, concentre-se na palavra de Deus, porque para ser apto para ensinar, precisa conhecer a palavra de Deus. Para ser apto para ensinar, precisa viver a palavra de Deus. Porque senão vão ser só palavras da boca para fora. Porque o teu testemunho não é condizente. Tu não é esse vaso de honra para o Senhor. Não dizer coisas que sejam contrárias à palavra de Deus. Não dizer coisas que possam levar as pessoas a pecar, mas exortar as pessoas a viver a mesma vida santa que tu vive. Corrigir com mansidão, mas não aceitar o pecado. Que a pessoa possa estar praticando e que na comunhão contigo possa interferir na comunhão da igreja local e principalmente com o Senhor. Versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então o vaso de honra não vai brigar por questões tolas. Ele vai ser esse instrumento para levar a salvação àquele que não tem a Cristo como Salvador, ou levar a correção para um salvo em Cristo que está vivendo em pecado. O servo do Senhor precisa ter isso em mente, ser amável com todos,
e ter a palavra de Deus dominando a sua mente e seu coração para se posicionar ao lado da palavra de Deus e não ao lado do pecado. Veja ali o versículo 17, havia esse problema. Himeneu e Fileto, eles tinham palavras que corroíam o relacionamento na igreja local. Então foge dessas coisas, foge desse pecado, não permita que isso influencie a comunhão com o Senhor. E ele desafia no versículo 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então só a palavra de Deus que tem poder de desprender dos laços do diabo, seja o não salvo, porque vai crer em Jesus Cristo como Salvador, ou o crente que está vivendo em pecado. Por isso que precisa ouvir a palavra, ser admoestado e aplicar na sua vida se há um pecado que precisa ser abandonado. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonaria, e nem em bebedeiras, e nem em desonestidade, e nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Romanos 13, 11 a 14. Então, a palavra de Deus nos mostra, se ela é real na nossa vida, essas verdades, irmãos. Se desprenda de tudo aquilo que possa prejudicar a comunhão com o Senhor ou a comunhão com a igreja local. Se é que tu crê que a Bíblia é real. Senão vai ser mais uma fábula na tua vida. Então, aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador precisa entender que nós tratamos de questões espirituais quando pregamos a palavra de Deus. Não oferecemos vantagens materiais, não oferecemos regalias para esse mundo. Demos como exemplo Daniel, José, que rejeitaram tudo isso, fugiram desses pecados, porque tinham em mente o propósito maior de servir ao Senhor com suas vidas. E é esse o meu desejo, se tu não crê em Cristo como Salvador, que possa entender que há um Deus sobre todas as coisas, um Deus soberano que te sustenta, que não permite que tu caia no inferno ainda, hoje, porque Ele quer te dar a oportunidade para que tu venha se arrepender de teus pecados. Mas para isso precisa abandonar o que o mundo te oferece, os prazeres da tua carne, e reconhecer que há esse Deus verdadeiro, esse Deus que pode te dar salvação. Ouvindo a palavra de Deus, aplique na tua vida, convida a Jesus Cristo para ser o teu Salvador pessoal. O objetivo da palavra de Deus é despertar o teu entendimento para que tu possa decidir, para que tu possa realmente aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então a nossa geração, ela é tão insensível como era a geração do tempo da igreja primitiva. Não quer saber de Deus, dá as costas, prefere a imoralidade, prefere a profanação, prefere a idolatria, ao invés de crer em Deus, porque estão cegados por Satanás, estão embriagados pelo mundo e estão andando atrás das suas mentes, dos desejos carnais que afastam de Deus. Desprezam os efeitos de uma vida nesse mundo que não traz eternidade. A exortação, despreze a exortação de que um dia, que partir desse mundo fechar os olhos, será tarde demais para decidirem aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então o tempo é hoje. Desperte, perceba que tu estás sendo afetado pelo mal. Receba Jesus Cristo como Salvador. Nos procure, nós te mostramos na palavra de Deus como tu pode crer em Cristo como Salvador. E o salvo, nesse ano de 26 que temos pela frente, que nós possamos, irmãos, perseverar, que nós possamos ser contrários ao pecado, que nós possamos ser um testemunho de vida para aqueles que se opõem contra o Evangelho, para que possam ver que há
um caminho diferente para que eles possam escolher. Não é por força, mas é o Espírito de Deus, mas para isso eu preciso ter a minha comunhão com Deus, o entendimento para que a palavra de Deus possa ser manifesta através da minha vida quando der razão da minha fé. Então o salvo, ele não pode viver nesse sono. Desperte, seja sóbrio, fuja do pecado. Não se preocupem com coisas tolas. Tenha a direção, a orientação do Senhor, como Paulo teve para a sua vida, como Paulo estava dando a exortação para Timóteo e para aquelas igrejas. É triste quando nós, sendo salvos, desprezamos esse livro e muitas vezes tornamos ele como se fosse uma fábula, porque não damos valor na nossa vida como salvos. Que Deus possa ter misericórdia, irmão, da minha, da tua vida, e que a palavra de Deus possa ser dia a dia um desafio para nós vivermos na santidade do Senhor. Temos o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha comunhão com o Senhor. Ore, leia a palavra do Senhor, faça planos para que dia a dia tu possa ter essa comunhão. Nós temos a doutrina correta. As pessoas precisam ver na nossa vida. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Amém?